Sociedade Digital. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet, chegando aqui na programação da Jovem Pan. Nós vamos juntos, nesta próxima meia hora, falar sobre como uma gigante equilibra inovação com sustentabilidade, com cuidado com o cliente, com segurança no tratamento dos dados e fazendo tudo isso, assim, equilibrando vários pratinhos, tendo a tecnologia como uma premissa para se manter relevante no mercado. Esta gigante, no caso, é a Natura. E quem está aqui comigo é a Renata Marques, que é CIO da Natura. Renata, obrigado por estar aqui conosco no Sociedade Digital. Um prazer receber você. Obrigada a você, Ares. É um prazer. Obrigada pelo convite. Olha só, eu fico sempre muito intrigado quando eu converso com vocês, CIOs de grandes empresas, para entender o seguinte: o que é que passa pela cabeça deles quando vem assim o mundo atropelando a gente com inovações, com tecnologias, né? No board todo mundo ávido, não, mas já temos IA, como estamos com a IA generativa, e agora que tem a LGPD, e vão trazendo tecnologias, né? E aí eu digo assim, e vocês precisam organizar a bagunça. Peraí, não é desse jeito, vamos com calma, temos que testar antes, e aquela coisa toda. E aí minha pergunta para você é a seguinte: como é que a Natura equilibra todos esses pratinhos que eu mencionei na introdução aqui do programa, para garantir que, no final do dia, a experiência do consumidor de vocês seja a melhor possível? Porque acho que é disso que se trata, né? Tem todo um back-office, mas lá na frente a pessoa só quer chegar na loja, levar o produto dela e ter a melhor experiência em casa. É isso mesmo, você pegou um gancho fundamental. Para a gente poder pensar e priorizar quais são os pratinhos, né? Eu falo muito da bola de vidro e a bola de borracha, né? Então, a bola de vidro é aquela que a gente não pode deixar cair no chão, porque senão vai quebrar. A de borracha volta na mão e em algum momento a gente vai endereçar, né? Então, a gente trata como bola de vidro os nossos clientes, as nossas consultoras de beleza, porque afinal o modelo também de negócio da Natura envolve mais de 3 milhões de consultoras, onde elas usam, né, a sua venda para complementar a renda, para sustentar suas famílias. Então, é super importante a gente também ter esse olhar para esse canal da venda direta e olhando o que traz conveniência para o consumidor final com responsabilidade, como você falou, né? Então, a gente pensa muito como tratar com cuidado os dados do consumidor, né? Olhando, não é só porque existe uma lei, né, mas olhando toda essa questão do respeito para poder manter a confiança que a gente tanto preza com os nossos consumidores finais, né? Eu acho que, para a maior parte das pessoas, é difícil tangibilizar, quando a gente pensa em indústria, e para vocês, dentro do grupo como um todo, o core indústria, ele é muito forte, né? Tem lá o ponto de venda, tem a revendedora, etc., mas no fim do dia, vocês são uma indústria com uma presença muito forte. É difícil para quem está em casa, né, nos acompanhando agora, tangibilizar a relação e o processo de digitalização de todas essas frentes. Sim. Porque talvez a indústria, de maneira mais madura, pensando em automação, pensando em processos, em uma série de questões, né? As plantas com redes já, imagino 5G operando, ou seja, vocês têm um universo em escala industrial. Sim. Do outro lado, escritórios, a parte administrativa, e aí de novo também, IA, toda a parte de gestão de processos, imagino que vocês robotizaram lá atrás, e aí hoje agora já tem agentes de IA rodando e tal. Só que talvez para as pessoas na ponta, o que fica é o seguinte: poxa, a Natura para mim era um caderninho. Né? Exato. E essa jornada de digitalização talvez seja o grande pulo do gato para que as pessoas percebam o seguinte: olha, aquele caderninho hoje é isso aqui com uma presença, com uma onipresença na minha vida enquanto consumidor. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa jornada de digitalização, porque eu imagino que são muitas frentes. Sim. O nível de complexidade é gigantesco. Exato. Não, você tem razão. Nossa cadeia de valor é muito... ela começa na floresta, onde a gente tem as famílias que produzem, as comunidades que produzem a matéria-prima
que são usadas nos nossos produtos, né? Toda a linha Ecos vem da floresta amazônica, né? E aí tem toda a parte de pesquisa e desenvolvimento de produto, né? Hoje a Natura tem o maior centro América Latina de pesquisa e desenvolvimento, né? Toda a parte da Avon, que ficava em Nova York, veio também para Cajamar, veio para o Brasil. Então, toda essa pesquisa de desenvolvimento que envolve... Tudo no centro, aqui no interior de São Paulo, na grande São Paulo, né? Fica em Cajamar, ali na Anhanguera. Então, esse centro de pesquisa envolve também muita tecnologia, muita inteligência artificial. A gente está falando de biotech. Biotech. Né? A gente tem, por exemplo, a gente não faz teste em humano nem em animal. Então, a gente tem impressoras que imprimem peles humanas para a gente poder fazer testes. Então, tem uma série de tecnologia que vai desde, né, dessa cadeia que começa na floresta. E depois a gente tem também esse traceability, né, todo o tracking de matéria-prima que vem da floresta, porque a gente faz repartição de benefícios. Não é todo mundo que conhece esse lado também da Natura, mas quando a gente vende um produto que tem bioativo da floresta, a gente reparte o benefício com as comunidades para que eles reinvistam em seus negócios na floresta. E com isso, tem que funcionar. A gente protege também a floresta, porque pessoas que estavam ali removendo, né, derrubando árvore, começam a entrar numa economia ali de regeneração, extraindo semente, muito menos destruindo ali e não destruindo a Amazônia, né? Então, vem toda essa cadeia, depois logística, né? Toda a automação, como você bem disse, e vai na digitalização. Na digitalização, eu gostaria de destacar o seguinte, que a digitalização parte também da digitalização da rede de consultoras, né? Que, na verdade, a Natura é a maior rede social que começou há 56 anos, mas no físico, e no né? boca a boca, né? No boca a boca, no físico, mas era uma rede como a gente tem hoje as redes sociais. E essas consultoras, muitas vezes tem consultora que não sabe ler, escrever, né? Então, a gente tem uma série de capacidades em nossos produtos digitais para poder também incluir essas consultoras, né? Então, envolve a inclusão digital, né? Que inclusive é um dos itens que aumenta o IDH. A gente tem, eu não sei se você sabe, a gente tem o Natura IDH, né, que é uma fórmula, uma metodologia aprovada pela ONU, onde a gente olha o IDH da consultora depois que ela entra na rede da Natura, né? E hoje, os principais pilares que fizeram subir esse IDH das consultoras é inclusão digital e letramento financeiro, né? Então, a gente também faz muito letramento financeiro através do EmanaPay, que é nosso negócio de banco, né, onde a gente bancarizou também diversas consultoras que nunca teve uma conta bancária, mas hoje elas conseguem, porque afinal, né, os clientes também delas não têm mais dinheiro para pagar em dinheiro. O papel, né? Moeda já não se faz mais, né? Tão presente. Então, essa digitalização vai ponta a ponta, né? A cadeia é muito extensa e até assistentes, agentes, como você falou, né? Então, tem agentes para as líderes. Hoje a gente tem um modelo também onde a gente tem uma líder das consultoras, né? Cada líder tem 300 e tantas consultoras, onde a gente tem agentes também como se fosse uma copiloto ali daquela líder para auxiliar, entender o que as consultoras estão precisando. Eu vou visitar essas consultoras, elas estão com tema de crédito que eu posso estar ajudando, ou tem algum kit de produtos que elas compram mais, que eu vou oferecer. Então, tem todo um CRM, né, vamos dizer assim, dessa líder através de agentes de inteligência artificial. Você sabe que você, falando sobre as consultoras, eu me lembrei, há uns anos atrás, entrevistando um executivo de uma startup dessas do mercado imobiliário. Ele disse assim, eu fiz uma pergunta e eu dizia que a plataforma dele, de alguma maneira, ela usurpava bastante do trabalho do corretor de imóveis, né? E eu disse assim, olha, tudo que vocês colocam aqui como recurso dá uma autonomia a quem está buscando um imóvel, de tal forma que de ponta a ponta ele é capaz de fazer a aquisição ou o aluguel, ou o processo que ele esteja querendo ali, sem necessariamente ter que interagir com o corretor. E eu fui prontamente corrigido quando ele disse assim para mim, não, Aros, parte da nossa estratégia é que a plataforma seja amigável para quem busca um imóvel, mas, acima de tudo, extremamente amigável para simplificar o processo para o corretor, de modo que ele possa atender mais gente e, portanto, fechar mais negócios.
Então, quando você fala da consultora, mesmo vendo a quantidade de lojas físicas que a Natura passou a ter também de algum tempo para cá, fica claro que o cuidado com essa figura que compõe a história da empresa há tantos anos é gigantesco. Elas são parte da estratégia, talvez sejam essas consultoras o primeiro cliente de vocês? É isso, não, né? Como experiência de usuário ali? A consultora é o primeiro. E eu costumo dizer que a AI a IA, né, é a inteligência ampliada. Como é que a gente amplia essa inteligência da consultora e conecta e amplia também a relação que ela tem com o cliente? Então, quando a consultora, equipada de uma AI, ela consegue entender melhor o seu cliente, ela aumenta a relação de confiança. Quando a gente também usa AI para dar mais crédito para as consultoras, a gente também inclui melhor essas consultoras, né? Então, esse algoritmo passa a se chamar confiança, porque eu estou criando uma confiança maior para essas consultoras. Então, é sempre usando a AI, potencializando as relações humanas também. E não simplesmente ganha produtividade. É lógico que ganha produtividade, mas produtividade para quê? É isso. A gente costuma dizer na Natura que só é inovação se gerar impacto positivo. É isso. E o impacto positivo é muito mais amplo, né? Não sei se você acompanha, mas a gente não fala de P&L, né, de Profitability and Losses, a gente fala de IPNL, Integrated P&L. Então, a gente mede não só o resultado econômico, mas o impacto social e ambiental. E para cada R$1 de receita, a gente teve aí o nosso book de resultados, de resultados aí do ano passado, a cada R$1 de receita, a gente devolve 2,5 para a sociedade. Então, isso é inovação, né? A gente reforçar que dá para fazer negócio com um propósito por trás, gerando impacto e não simplesmente trazendo ganhos financeiros. Que, no fim, é o diferencial de uma marca que nasce com um propósito e não uma marca que adquire um propósito ao longo do caminho. Exatamente. Essa é a grande diferença da Natura historicamente. Os recursos todos estão a serviço de um propósito que existia talvez antes do surgimento da empresa. Exatamente. E isso muda essa lógica, né? Muda. Então, faz parte da essência, né, da Natura. Ela sempre fez dessa maneira. E óbvio, né? A gente tem N outros canais, porque a gente também tem que colocar o nosso cliente no centro. E porque o mercado mudou, né? Mudou. E o cliente, ele quer o quê? Ele quer conveniência. Então, ora, o cliente quer comprar, assim, com uma consultora. Ora, ele quer comprar no e-commerce. No e-commerce, a gente também oferece uma assessoria de uma consultora que pode fazer parte desse modelo. Ora, ele quer comprar na loja. E aí, através também da nossa estratégia de omnicanalidade, a gente sempre coloca, né, os canais de uma maneira estrelar, né? É uma estrela. Então, colocar o cliente no centro para oferecer a conveniência, mas sem perder o propósito. E isso é tão verdadeiro que aqui mesmo, né? Nós estamos na Avenida Paulista, o nosso estúdio fica aqui na Avenida Paulista, nós temos no prédio onde nós estamos uma loja da Natura. O que não impede de maneira nenhuma que a dona Lúcia, que trabalha aqui na Copa, passe frequentemente na redação e nos outros departamentos com o caderninho dela para anotar os pedidos dos produtos da Natura. Então, uma coisa não anula a outra. Isso só faz com que vocês estejam presentes de fato em todas as interfaces que o cliente precisa. ter para chegar até vocês. Exato. A semana passada a gente anunciou o TikTok Commerce, né? E o TikTok Commerce TikTok Shop. Isso. É o Shop, a gente lançou, foi a primeira na empresa aí de beleza a lançar o TikTok Shop, e é mais um canal que a própria consultora, que seja creator, que gosta de criação material, que aliás são várias, que são super criativas, a entrar também nesse canal. Então é super inclusivo. Deixa eu trazer aqui para essa nossa conversa meu parceiro André Miceli, Renata, que não esteve aqui conosco ao vivo e a cores, porque a agenda não permitiu, mas deixou uma pergunta para você gravada. Deixa eu saber de você, André Miceli. Olá, Carlos Aros, meu amigo. Olá, Renata Max. Prazer falar com você mais uma vez. E, claro, um grande abraço para todo mundo que acompanha o Sociedade Digital.
Renata, quero falar de sustentabilidade e do papel da área de tecnologia nesse processo. A Natura tem um compromisso declarado muito forte com essa questão e a gente tem acompanhado tudo o que tem acontecido sobre demanda por energia, por exemplo, em função de uso de inteligência artificial, de uso de data centers. A gente tem visto as teses de data center no espaço, porque a temperatura é mais baixa e a gente não precisa gastar tantos recursos com resfriamento, os custos de transmissão são menores também, a gente não depende dos cabos submarinos, enfim, uma série de teses vão surgindo a respeito do uso de data centers, o uso mais inteligente. Quero te ouvir sobre Green IT. De que forma vocês veem esse tema e pedir para você complementar a sua resposta falando sobre o papel da área de tecnologia na sustentabilidade em geral das empresas. Oi, André, é um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite mais uma vez. Bom, enquanto marca Natura, né, referência em sustentabilidade e regeneração, a área de tecnologia não podia estar de fora, né? Então, a gente tem, sim, os nossos indicadores de Green IT, que a gente acompanha todos os meses. Então, a gente está ali preocupado com cada recurso que a gente consome para entender, eu estou trazendo mais produtividade para a consultora, mas o quanto que eu estou consumindo, quantos tokens, o que isso significa, né? E mais do que isso, a gente está muito preocupado também com quem a gente está fazendo negócio. Então, o nosso critério também para selecionar provedores de cloud é super rigoroso, né, para que sejam provedores que pactuem dos mesmos valores que a Natura, né, que estão também preocupados com essa questão da sustentabilidade, do impacto ambiental, para que a gente possa seguir essa jornada juntos, né? Eu acho que não dá para hoje a gente falar para toda inovação, né? E a gente acompanha também essas tendências que você mencionou, né? De data centers no espaço. A gente sabe que ainda está muito distante, né? da nossa realidade. Muito distante também é muito relativo, né? Hoje o tempo, a gente não tem mais noção do tempo, o que é muito distante. Mas a gente acompanha, sim, e a gente tem esses indicadores onde o time está preocupado em como a gente desenvolve os códigos, se esses códigos, o quanto que esse código consome de energia. Então, a gente tem boas práticas de desenvolvimento de software para consumo de energia e também oferecendo soluções para essa cadeia que eu mencionei aqui para o Aros, né? Então, soluções também de sustentabilidade, desde as nossas comunidades, onde a gente captura ali toda a matéria-prima, repartição de benefício, como também algumas tecnologias como o drone, né, que a gente tem aí agora drones com inteligência artificial, também fazendo mapeamento da floresta ali do Pará, para ajudar também todo o ciclo de regeneração dessa floresta. Então, tem muita tecnologia envolvida, seja para prover solução para negócios, como também na nossa cozinha ali de tecnologia, como que a gente consome a tecnologia sem desperdiçar recursos que possam impactar aí a natureza. E eu queria pegar carona nessa pergunta do André para falar sobre a personalização. Porque hoje tudo é possível de medir, né? A gente consegue aferir as informações. E vocês, nessa jornada de digitalização, que vale dizer não é nova, é uma jornada longuíssima, vocês também estão inseridos em um contexto em que cada vez mais a realidade dessa consumidora que você acabou de mencionar está lá no TikTok fazendo os vídeos e etc., é por uma experiência única. A busca por ser aquele cliente, não mais um cliente. Né? Assim como talvez a revendedora, aquela revendedora, e não só mais uma revendedora. Sim. Como é que vocês lidam com essa questão do uso de dados para construir experiências cada vez mais customizadas? Porque eu imagino que dentro de um portfólio tão grande quanto o de vocês, e são várias camadas, né, de submarcas e etc., esse seja um grande desafio. A experiência, a personalização. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Não, lógico que a gente tem muitos desafios, né? A Natura é uma empresa de 56 anos, que adquiriu a Avon, que tem mais de 100 anos. Então, a gente tem a carga do legado, né? Não é como uma startup que, by design, já pensa em toda essa
essa questão de omnicanalidade de dados. Mas a gente tem uma estratégia de dados onde a gente trabalha 4 pilares, desde do Data Expansion, que é toda a parte de fundação, entender todo o dado que a gente tem, é a governança de dados, né, pensando na privacidade, pensando em como a gente governa, arquiteta, é o Data for All, que é a democratização do dado também dentro da companhia, e aí vale dizer... a gente tem um modelo muito de hub spoke, então, enquanto a área de tecnologia não pode ser centralizadora total, que senão a gente não consegue multiplicar essa capacidade interna. Então, a gente tem esse modelo onde a gente faz um letramento de todos os colaboradores, tem equipes de dados espalhados ali em cada função de negócio. A gente tem programas de podcast também para poder falar do Papo Nature AI, falando sobre AI, e tem o 4º pilar, que é Nature AI, que é toda essa parte de AI. Então, internamente, a gente tem uma estratégia e a gente trata, né, a gente tem dentro dessa estratégia toda a hiperpersonalização do cliente final, porque hoje qualquer cliente quer ser tratado como único, né? É horrível quando você chega num lugar e a informação está desatualizada ou te mandam, né, você compra alguma coisa para beber, aí você não, né, vem até no papel higiênico ali, propaganda de fralda, né? Então, assim, é complexo. Então, a gente tem ali uma área super estruturada, né, de marketing, CRM, olhando toda essa hiperpersonalização, e na camada de dados, trabalhando essa deduplicação, esse enriquecimento de dados para a gente cada vez mais poder conhecer mais os nossos clientes, né? Eu acho que isso é um tema que envolve, como um iceberg, né? Tem uma camada muito abaixo do iceberg, que a gente fala tanto de AI, mas se a gente não trata essa fundação, a gente vai fazer besteira, né? O AI... que não vai trazer valor. Então, a gente trata todas essas camadas, desde a fundação, enriquecendo dados, deduplicando dados, olhando para todos esses canais que a gente tem negócio de uma maneira omni, para depois falar da inteligência artificial per si. É aquela lógica de que a tecnologia ela tem que estar a serviço de resolver problemas que existem e não criar soluções para problemas que depois serão inventados, né? É isso, não dá para ficar caçando problema, né? A gente já tem tanto problema, né? Tem um monte de problema, então é isso. Acho que esse é um outro ponto super importante, a gente discute muito isso no time, gente, que problema a gente quer resolver, né? A gente não pode ser apaixonado pela tecnologia, a gente tem que ser apaixonado pelo problema, e aí, certamente, né, do jeito que a gente tem oferta, a tecnologia hoje é barata, tem disponibilidade, então é simplesmente uma questão de match, né? Como é que eu faço a tecnologia resolver problemas reais, né, que vão além de negócio da sociedade e do planeta, para a gente poder caminhar aí para o sucesso. O André deixou mais uma pergunta para você. Vamos lá, André. Renata, não sei se você sabe, mas aí ao seu lado está um paranoico com a cibersegurança. Carlos Aros sempre traz esse tema e aí eu vou falar, seu porta-voz da preocupação de Aros a respeito de cibersegurança. Como vocês lidam com essa questão? O quanto vocês estão atacados? Me conta um pouco sobre cyber no geral. Aumentou com o uso de inteligência artificial? Ou você usa inteligência artificial para combater as questões de tentativa de invasão, de phishing? Quais são as técnicas com as quais vocês acabam tendo que lidar de forma mais frequente e como vocês têm usado as tecnologias para defender a natura dos cybercriminosos? Bom, eu não sou paranoico de maneira injustificada, que fique claro. Você pode dizer sobre a quantidade de cyberataques que acontecem aí o dia todo, né? O tempo todo, não. E assim, nós também, então, estamos na mesma comunidade de obcecados pela segurança, né? Porque é tanto trabalho que a gente tem para construir, para trazer soluções, gerar impacto positivo e para destruir dois segundos, né? Então, assim, primeiro, tudo que a gente faz, a gente está ali
DevSecOps, né? Então, pensando na segurança by design. Então, a gente tem uma área de cybersecurity na companhia que faz pentests em todos os nossos... A gente tem os hackers do bem, né, dentro da companhia, que está o tempo todo ali desafiando os nossos ativos digitais e garantindo que a gente esteja seguro. Garantir é uma palavra muito perigosa, né, porque ninguém garante nada. A evolução é muito grande da tecnologia e, como o André colocou, né, tem muita gente do mal também usando a AI para poder fazer os ataques. Exato. Então, a gente tenta ser mais rápido usando a AI também para se defender. Então, sim, a gente usa, sim, tecnologias com inteligência artificial para poder estar mais atentos a todos esses ataques. Ataques acontecem o tempo todo, os indicadores de ataques, assim, são inacreditáveis, mas a gente está sempre pronto e preparado. E o mais importante, acho que é o mindset dos colaboradores nesse sentido, né? Porque eu acho que foi-se o tempo onde tinha muita gente que queria tratar, sei lá, lançar um software a qualquer custo, e hoje não. A gente tem ali o nosso... Tem um crivo ali muito forte de cibersegurança, onde a gente só lança alguma coisa na hora que estiver bem seguro, e hackers do bem testando o tempo todo para a gente poder se proteger aí desses homens do mal, né? Trazer, de alguma maneira, a ideia de segurança, assim como você colocou, que leva a tecnologia para todas as camadas da empresa, é levar também a segurança para esse mesmo contexto, para a cultura da organização, né? Cultura. Porque aí só dessa maneira você consegue mover a engrenagem nessa direção, né? Não, e a gente tem muitas campanhas. Contar uma engraçada. Outro dia estava um carrinho de picolé na Natura, né? E tinha picolé de limão e de morango. E aí eu falei, eu quero um de morango. Aí me deram um de morango, tinha um moranguinho na embalagem. Eu abri o picolé, fui ver, era verde. Eu falei, gente... Aí mordi, eu falei, será que é morango verde? Mordi, era de limão. Aí eu falei pro moço, tem que tomar cuidado porque a embalagem tá trocada. Esse picolé é de limão, não é de morango. Eu pedi de morango e tal, a embalagem de morango. Ele falou assim, você leu antes de abrir? Né? Então, assim, era uma campanha de cyber muito falando, bom. Você tem que ler muito antes de abrir, né? É isso aí, muito bom, maravilhoso. Então, o tempo todo instigando ali para a gente estar sempre refletindo. E para a gente caminhar aqui para o fim da nossa conversa, eu queria falar um pouquinho justamente sobre cultura. A Natura é uma empresa que está presente em diversas regiões, que trabalha, como eu disse, sob um propósito muito forte, que muitas vezes ele chega antes até do que a marca, do que o produto, né? Você faz essa associação imediata com o que a Natura quer defender ali numa primeira instância. Como é que faz para preservar a cultura genuinamente em um universo tão disperso regionalmente, com valores diferentes, né? Regiões com culturas, são povos diferentes e etc., mas preservando isso como uma cultura da organização e garantindo que esse espírito que você demonstrou aqui nessa última meia hora para mim, da inovação, do fazer diferente, do buscar soluções para problemas que estão aí, que têm solução sim, basta olhar com cuidado para o problema. Como é que faz para manter tudo isso funcionando numa empresa do tamanho da Natura? Eu acho que assim, cultura é muito... A cultura é formada por símbolos também, né? Símbolos, artefatos, né? Então, como é que a gente mantém esses símbolos vivos, né, na cultura? Então, tem o símbolo da nossa rosa branca, né, que é do senhor Luiz Seabra, que foi o fundador, que na época que ele lançou a Natura, ele ficava na calçada da loja do Oscar Freire, oferecendo uma rosa branca com uma mensagem para as mulheres, né, empoderando as mulheres e tal. E essa cultura, assim, então tem rituais, né? Então é formada por símbolos, por rituais. E é isso que a gente faz o tempo todo e a gente respira isso de uma maneira ampla na companhia como um todo. E aí, quando a gente fala, né, de regional, né, questões regionais, a alma não muda, né? A alma vai ser sempre a mesma.
Agora, o que a gente tem que adaptar, né, falando de tecnologia, é que nem o tal do template, né? A gente sempre tem um template de soluções para resolver problemas mais gerais ali de negócio. Mas a gente também tem times nas regiões que estão ali perto dos clientes, perto das consultoras, perto das pessoas, perto da cultura daquela região, né? Porque não basta a cultura da empresa, tem a cultura daquela região. Exato. Né? Então, aquele povo, aquela comunidade. Aquele povo, né? Então, assim, tem a cultura do Peru, né? Tem a cultura do Equador. A gente acabou de fazer uma implementação grande no Equador. Essa semana no México. Então, no Equador, nossa, a gente tem... Então, os rituais a gente adapta para essa cultura, mas usando o nosso time Sim. que está ali e que conta para a gente também. Fala, o coração poxa, eu tô mesmo, aqui, o DNA mesmo. O DNA é o mesmo, mas como é que a gente replica esse DNA, adapta para essa cultura, para que no final das contas toque as pessoas, né? E toque as pessoas de uma maneira genuína. Então, é muito usando esse modelo, a topologia de times, onde tem, sim, uma matriz, né? Mas a gente tem um modelo federado com os times regionais que estão ali respirando a cultura de cada região e trazendo isso para o DNA. Porque, no fim do dia, se não for por esse caminho, não é, por meio das pessoas e não através delas, mas por meio das pessoas, a gente não consegue trazer inovação também para o coração da empresa. Exato. Porque a inovação está no indivíduo, na capacidade de usar as diferenças em prol do potencial que a empresa tem para explorar. Exato. E quando a gente ignora isso, muitas vezes a gente afugenta, né? A gente coloca o colaborador à parte do processo. E aí é que a engrenagem não vai andar. Não funciona, né? Porque os colaboradores... É a máquina que faz tudo mover, né? Então, é onde tem a potência, né? Então, a gente coloca, assim, os colaboradores são super empoderados para trazer tudo isso de uma maneira genuína ali e adaptada para cada cultura, mantendo a alma natura. Muito, muito bacana. Adorei o papo com a Renata Marques, ela que é CIO da Natura. Esteve comigo aqui nesta edição do Sociedade Digital, contando um pouquinho de como é a jornada tecnológica desse gigante que a gente conhece através dos produtos aí que estão esparramados pelo mercado. Alguns deles que fazem parte de gerações, né? 3, 4 gerações acompanhando e tal. E é uma memória afetiva, mas que é carregada de tecnologia para fazer com que tudo isso possa chegar até você. Renata, muito obrigado pelo papo. Obrigada a você, é um prazer. E obrigado a você que esteve conosco aqui neste Sociedade Digital. Eu digo sempre, mas não custa repetir. A gente se encontra aqui na semana que vem, em algum momento da programação. Seja do rádio, seja na televisão ou nas nossas plataformas digitais. Na semana que vem tem mais Sociedade Digital. Então, um grande abraço. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.